Bom dia, prezados ouvintes. Está começando agora o seu programa Orvalho da Manhã, pela Rádio Mundial FM Web. É um prazer, uma alegria estar com você na presença do Senhor nosso Deus. Que bom que você sintonizou nesta importante rádio para juntos buscarmos a presença do Senhor nosso Deus. Lembrando você que este programa é oferecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus o abençoe e que possamos abençoá-lo e assim possamos seguir em frente nesta jornada rumo às mansões celestiais. Como temos feito já há algum tempo, durante estes dias que estamos analisando hinos inspiradores da hinologia cristã, hoje nós vamos, daqui a pouco, estudar e ver a origem do hino Quão Grande És Tu. Um hino maravilhoso que tem sido cantado pela cristandade. Quero lembrá-los também que o programa de amanhã, sendo sexta-feira, vamos ter um sorteio especial, tá bom? Além do sorteio, eu quero dar oportunidade novamente para que vocês nos ajudem com o programa de amanhã. Se você tem uma pergunta especial que queira que façamos aqui, ou melhor, tragamos a resposta, queremos trazê-la para você a resposta. Então mande a sua pergunta através dos canais, eu vou ficar sabendo, e a gente pode trazer uma resposta bíblica à sua inquietação, ou não necessariamente inquietação, o seu interesse teológico na Bíblia, o seu interesse nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, conto com a tua participação. Seria muito interessante, nas sextas-feiras, se firmássemos este quadro de perguntas e respostas. Pode ser uma só pergunta do programa. Vamos, então, tecer uma boa resposta, como fizemos na sexta-feira passada, que a pergunta foi muito interessante sobre o ministério dos anjos e o ministério do Espírito Santo. Tá bom? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus também promete-nos que nós vamos ser como Israel. Oséias 14:5 diz: serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Que esta importante e querida promessa de Deus se cumpra na sua vida, no seu lar. Vamos preparar o nosso coração para o que virá, através de um hino muito especial, cantado pelo quarteto Atos, Eis o Cordeiro. Com vocês, então, o quarteto Atos, Eis o Cordeiro. Meus pecados, eis o Cordeiro de Deus. Em meu lugar se tornou um condenado, sim, para que eu possa viver. Eu reconheço que Jesus alto preço pagou. Seu sangue foi a prova de amor. Seu sacrifício lá na cruz, minha vida mudou. Livre eu sou, salvo estou, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E dores desta vida, sim, Cristo já suportou. Quando o pecado não deixa mais saída, eis o Cordeiro de Deus. Eu reconheço que
Prezados ouvintes, que belo hino, né? Deus, Ele é o nosso Cordeiro, Jesus é o nosso Cordeiro. Ainda bem que temos um maravilhoso substituto que levou a nossa culpa, levou a nossa dor, levou o nosso pecado, trazendo-nos vida e vida eterna. Preparando o nosso espírito agora, nosso coração para a mensagem central, que também terá análise do hino Quão Grande És Tu, vamos fazer a leitura do Salmo 8, que se combina perfeitamente com a mensagem do hino Quão Grande És Tu. O primeiro verso do Salmo 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, Pois por pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, As aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que espetacular este salmo. Certamente o salmista, contemplando as grandezas da criação de Deus, ficou maravilhado em ver como Deus é bondoso com sua criação e principalmente com o ser humano, principalmente com cada um de nós. E aqui, de certa forma, a expressão filho do homem também se refere ao próprio Senhor Jesus, que trouxe para si este título, filho do homem, que aparece também no livro de Daniel, uma figura muito especial, messiânica. Sim, Jesus se fez menor por um tempo do que os anjos, para que pudesse nos levar às alturas do Pai, às alturas do trono de Deus, levar-nos novamente à harmonia e sintonia com o Pai Celestial. Vamos ver então, neste momento, palavras e a história do hino Quão Grande És Tu. Esse hino foi escrito originalmente por Carl Boberg, pastor evangélico da Suécia, em 1886. Como surgiu então? Boberg estava caminhando numa tarde por dentro de uma grande floresta, quando de repente desabou uma terrível tempestade. Relâmpagos, trovões, em meio à forte chuva, iluminavam o céu e convulsionavam as altaneiras árvores, despertando no caminhante um senso de grandiosidade e poder. Passada a tormenta, uma suave cena de tranquilidade teve lugar. Os raios solares filtravam por entre as ramagens molhadas das árvores. O canto dos pássaros começou a ser ouvido por todos os lados, e uma atmosfera de paz, alegria, permeou toda a natureza. Ao chegar em casa, Boberg escreveu um belo poema com 9 estrofes, inspirado naquelas inesquecíveis cenas que havia vivido. O título deste poema foi Ó Grande Deus. O poema foi publicado em várias revistas da época e começou a ser cantado nas igrejas com a música de uma tradicional canção sueca, assim como nós o conhecemos hoje. Da Suécia, depois, o hino foi traduzido para o russo e o alemão, antes de ir para a língua inglesa.
Em 1920, Stuart Heine, um missionário inglês que estava trabalhando na Rússia, tomou conhecimento do poema de Boberg e o achou extraordinário. Tempos depois, ele traduziu as 3 primeiras estrofes para o inglês e escreveu a 4ª estrofe. Mas foi através da voz do renomado cantor evangélico George Beverly Shea, nas cruzadas como cantor evangélico, que o grande pregador Billy Graham ministrava, que esse hino se tornou grandemente conhecido. Charles Daniel, renomado cantor evangélico dos Estados Unidos, assim se expressou: se eu pudesse cantar apenas um hino no restante de minha vida, eu, por certo, escolheria este: Quão grande és tu. Esse hino realmente tem uma letra extraordinária, um vigor espiritual, uma leveza e grandeza, uma sublimidade extraordinária. Neste momento eu leio aqui alguma estrofe deste hino maravilhoso para você. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas 1000 a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. E o coro diz: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Pulo a 2ª e 3ª estrofe e leio a 4ª. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. E aí vem o coro novamente: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Prezado ouvinte, nestes dias modernos que vivemos, de urbanidade, vivemos muitas vezes tão distantes da natureza como Deus a princípio planejou para a humanidade. Lembrando-nos, a palavra de Deus diz que o ser humano foi criado para o jardim. A primeira habitação dos nossos primeiros pais, de acordo com as Escrituras Sagradas, foi num jardim. Quando contemplamos os céus, numa noite escura e sem lua, talvez, sem nuvens, ótimo, vemos ali aquele pontilhado. São mundos, galáxias, sóis distantes. E contemplamos então, desta maneira, a grandiosidade de um ser que tudo isto criou. Ah, sim, ele é um Deus pessoal, grandioso, poderoso e que está sempre à disposição dos seus filhos. Quando vemos e contemplamos uma delicada flor, quando percebemos o seu aroma, quando temos condições de ouvir o vento nas folhas de um pinheiro ou de qualquer árvore, quando temos a condição de estar num lugar mais rural e entender ali e receber o aroma do capim, da florada, talvez o barulho das abelhas na florada para fazerem e extraírem o importante mel ali, para fabricarem o importante mel. Os problemas se tornam muito pequenos. Há um bem-estar especial, pois este é um dos grandes livros de Deus, a natureza. Aprendemos através das Sagradas Escrituras, esta é a revelação especial de Deus. Mas também aprendemos através da revelação geral, que é a natureza. A natureza aponta para o Criador.
Não percamos, queridos ouvintes, esta habilidade de contemplar aquilo que é natural, aquilo que é pequeno, mas tão grande, e aquilo que é tão grande, mas que muitas vezes se mostra de forma pequena, sutil para nós. Contemplemos, além de tudo, a grandeza e a beleza de Deus. Ouça neste momento este hino inspirador com o Quarteto Arautos do Rei, Quão Grande És Tu. Ouça. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, pra eu viver a vida que é sem fim.
Vida feliz temos e exaltamos o nome de Deus, a pessoa de Cristo, o respeitamos como nosso amigo, mas também soberano Senhor. Exalte o nome de Deus, exalte a Cristo em sua vida, e sua vida será muito mais feliz do que tem sido até agora. Posso dizer isso porque a felicidade, ela não deve diminuir e sim crescer cada dia. Chegamos então na parte da intercessão, esse momento tão especial de comunhão com Deus. Onde você estiver, procure concentrar-se para esta importante prece. Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus e Senhor, queremos agradecer por este programa, por esta rádio, agradecer por nossa comunidade, por esta cidade, por todas as pessoas, todos os ouvintes, todos os teus filhos espalhados pela face de toda a terra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, sua grandeza, sua beleza está estampado nas obras da criação, mas o Senhor considera o ser humano com muito carinho, um carinho tão especial, um amor tão profundo, que enviou o seu Filho, ele se fez um de nós, se tornou filho do homem, se tornou humilde, andou como sempre foi humilde, mas tornou pobre para que nos enriquecesse. Se tornou vítima para que pudéssemos ser libertados do pecado, da condenação. Obrigado, Senhor, por todos os ouvintes. Neste momento, oramos por aqueles que interagiram conosco. E por isso, oramos em favor do Valdecir, que pede para que tenha um dia abençoado, que o Senhor o abençoe neste dia. Oramos também pela Aparecida, sua família, João Roberto, que o Senhor o abençoe em todos os aspectos que ele precisa ser abençoado. A Suelen, sua família também, a Elisa, querida filha que mora distante, mas perto do coração, que o Senhor abençoe juntamente com seu esposo Luiz. Oramos pelo Otávio, ó Senhor, o ajude, fortaleça, abençoe. A Heloísa, a Graça e o Henrique, que o Senhor esteja sobre eles, abençoando, enriquecendo, animando, libertando, prosperando. O Saul, ó Senhor, o abençoe também ricamente. O Yuri e o Caio, que o Senhor também lhes favoreça para esse dia e para essa vida. A todos os teus queridos que neste momento nos ouvem, que sua graça, que teu Espírito esteja no coração, que não sejamos seduzidos pelas tentações desta vida e que não sejamos vencidos pelo inimigo, que não apenas é nosso, mas teu também, e que sejamos fortalecidos pelo Espírito, guiados por este ser grandioso e salvos por Jesus Cristo para o teu eterno reino. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos já. Amém. Prezados ouvintes, queridos, nós queremos novamente dar aqui o recado. Pergunte para nós algo sobre a palavra de Deus, uma inquietação ou uma pergunta especial que você tem sobre a palavra de Deus, que poderemos amanhã responder esse tema aqui no ar. Tá bom? Se você não quiser que digamos o seu nome, tudo bem, a gente traz a pergunta sem dizer o seu nome. Se você quer que digamos o teu nome, também o faremos, tá bom? Haverá sorteio, coisas muito boas. Lembramos vocês que se você deseja, e eu insisto com isso, né? Nos visitar como igreja adventista, procure a mais perto da sua casa. igrejas.adventistas.org. Você vai ver ali, você vai ter acesso ao endereço de todas as igrejas na América do Sul. Não apenas aqui em Pirassununga, mas em muitos outros lugares, tá bom? Deus o abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui. Divulgue esse programa, divulgue a palavra de Deus e a recompensa será coisa de outro mundo. Terminamos com as queridas palavras de Cristo, as palavras de Deus.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.